Olá! O cavalo de Troia dos gregos como arma de guerra e a dramatização apocalíptica de Orson Welles em uma rádio nos Estados Unidos do livro A Guerra dos Mundos poderiam ser considerados fatos precursores do que está sendo chamado hoje de pós-verdade ou fake news? A epidemia midiática que assola os quatro cantos do planeta? Afinal, que diabo é essa novidade da qual ninguém, nem o Papa, escapa? Para mostrar que não se trata de nenhum bicho-papão, o Mais convidou um estudioso do assunto, o jornalista Anderson Oliveira, que, entre outras atividades, coordena o Diário Online e leciona na Universidade Estácio, além de ser doutorando em Sociologia e Antropologia na Universidade Federal do Pará. É com ele que eu converso agora. Anderson, muito obrigado por estar aqui para a gente conversar sobre essa grande novidade que assola o mundo, né? Ninguém escapa, como eu disse, Papa. Verdade, Guilherme, bom dia aos espectadores. Realmente, é algo que qualquer pessoa pode ser vítima, mas mais do que isso, qualquer pessoa também pode reproduzir ou mesmo criar e produzir essas fake news. Né? Então, até a gente já conversava antes, tem algumas questões muito intrínsecas a ela, né? Por exemplo, por que fake news, não logo notícias falsas? Né? Parece que é algo que até cria-se uma barreira para a gente não compreender tanto e acaba caindo nessa armadilha, né, digamos assim, de produzir e reproduzir cada vez mais esses conteúdos. Né? Então, essas referências internacionais que tu já fizeste na abertura são muito curiosas para a gente perceber que é algo muito antigo, a gente já lida com notícias falsas da história há muito antiga. tempo, exato. Heróica, Só que é espetacular, exato, heróica. Verdade. E, ao mesmo tempo, parece que agora que começou-se a criar uma certa tensão, e também uma certa tensão, para discutir esse assunto, né, através das chamadas fake news. Mesmo porque está se aproximando uma eleição e é uma arma que está sendo cada vez mais utilizada. Nos Estados Unidos, até hoje, se discute a interferência, suposta interferência russa na eleição que elegeu o Trump, né? Exatamente, né? E há alguns conteúdos que foram veiculados lá, e há pesquisas sobre isso também, que mostram que algumas notícias falsas veiculadas pela assessoria do Trump, enfim, pelo staff dele, digamos assim, acabaram contribuindo de alguma forma para poder minar a campanha da Hillary Clinton, né, e favorecer ele. Né? Então, há estudos mesmo, pesquisas, estatísticas que mostram isso, né, do quanto alguns conteúdos acabaram contribuindo favoravelmente para a eleição dele. Anderson, vamos tentar ser didático, né? Sim. Como é que surgiu essa história de fake news? E tem outra coisa que eu também quero dizer. Pós-verdade é notícia falsa? Pois é, a gente tem duas questões interessantes. Aliás, isso eu retirei do artigo que você escreveu, né? E assim, é curioso porque tu falaste da referência grega, né, da referência ao Orson Welles, e é interessante o espectador observar essas referências realmente históricas. Né? Há um registro no século VI, né, depois de Cristo, que na Grécia Antiga, na Grécia já havia um jornalista, um escritor, na verdade, que é o Pietro Arentino, né, que ele teria feito um livro chamado Anecdota. Né? Daí surge a anedota, que hoje a gente entende mais como piada, aquela história gracista, digamos assim, e que ela era permeada de notícias duvidosas, né, para não dizer falsas de fato. Então, era sobre, né, a realidade, a sociedade na época, mas já era repleta de informações questionáveis, vamos utilizar esse termo. Né, anos depois, né, séculos depois, já em 1938, o Orson Welles faz essa narrativa, né, ele conta a Guerra dos Mundos, né, numa rádio dos Estados Unidos. Né, era para uma pequena cidade, né, que obviamente não havia tantas possibilidades midiáticas, e a partir daí eles acreditaram que de fato o mundo estava sendo invadido por alienígenas. Né? Espetacular aquilo. Exato. E o que é mais curioso, até o que eu destaco nesse texto, é que a gente pode hoje em dia achar engraçado, até mesmo, né, mas como é que eles acreditaram naquilo, uma história absurda, etc. Só que há alguns detalhes que se repetem até hoje. Por exemplo, no início da leitura da dramatização do Orson Welles, ele já avisa que aquilo vai ser uma leitura dramatizada. Ponto. Ele já diz, olha, vou ler aqui, né, um trecho da peça teatral, então, Guerra dos Mundos, e a partir daí você confere essa radionovela, digamos assim. Né? No entanto, muitas pessoas passaram batida. O que ocorre hoje em dia? A gente só lê uma manchete, muitas vezes, ou ler um trecho do texto, principalmente se for através de um print, né, aquela captura de tela, e já acredita que aquela é a verdade total. É a mesmíssima coisa que ocorreu na década de 30 para 40.
né? Eles ouviram parte da informação e não a explicação dela e já acreditaram naquilo. Então, ainda hoje, né, se perpetua essa mesma estrutura, digamos assim, da informação que pode ser considerada falsa ou não. Aí entrou o poder também da rádio, né? Exatamente. Naquela época não tinha televisão. Exato. A rádio era o grande veículo de divulgação de notícia, né? Assim como hoje em dia a gente tem a força da internet. Né? Então, é mais um ponto de semelhança que torna essa relação aparentemente muito distante, muito próxima. Né? E aí a gente chega na outra questão que tu citaste, que seria a tal da pós-verdade. Né? Já que a gente vive num período considerado pós-moderno, que se fala de pós-humano, pós-tudo hoje em dia, surgiu esse termo, né, em outubro de 2016, que é a pós-verdade. Né? Ele foi conceituado no dicionário de Oxford, né, que é o grande conceituador, digamos assim, de terminologias recentes. Ele parte dessa questão das eleições dos Estados Unidos, né, e também outras observações para destacar exatamente, será que as pessoas ainda se importam de fato com a verdade? Né, porque o conceito de pós-verdade não é necessariamente apenas a notícia falsa em si, né, mas o modo como a gente lida com ela. E a partir daí tem duas questões muito simples para a gente entender, né, esse conceito que é complexo, né, claro. De um lado, o pós é porque talvez não haja mais tanta essa preocupação com o que é verdade, então ela parece ser deixada de lado, digamos assim. Enquanto, de outro modo, há a questão de se compreender de fato como é feita ainda essa produção. Então, talvez, além de não ser mais necessária aquela informação, eu vou pensar se aquilo realmente vale a pena para mim ou não. Né? Então, aquele conteúdo é de determinado veículo que eu não gosto, eu vou desprezá-lo. É de um repórter que eu não gosto, que eu não confio. No entanto, no minuto seguinte, aquilo pode ser importante para mim. Né? Então, a verdade em si já não importa mais tanto, mas sim o momento após que eu vou decidir se aquilo de fato é importante para mim ou não. Né? Então, é um panorama muito complexo. É complexo. Né? Exato. Provavelmente quem está vindo a gente agora, certamente já lidou com isso. Determinado veículo X, eu não gosto, não confio, mas aquela matéria, eu vou utilizar ela em discussões no Facebook, via WhatsApp, etc., como a minha grande referência, por mais que eu não goste daquilo. Né? Então, se é verdade ou não, não importa mais tanto, mas sim de que modo eu vou utilizar ela naquele momento após a sua publicação. De que forma isso afeta o jornalismo? Afeta bastante, né? Por dois motivos muito claros. Primeiro, o papel da apuração, que é algo fundamental, obviamente, no jornalismo. Ele é muito mais acentuado, né? A gente tem que ter muito mais cuidado com essa produção, né, de conteúdo, checar as fontes de fato. Né? A gente é bombardeado, por exemplo, no DOL mesmo, bombardeado por dia com inúmeras informações, né, que não necessariamente são verdadeiras, por isso que a gente tem que checar logo se de fato aquilo Vocês têm que ter um super filtro, né? Né? E aí vem o papel de fontes oficiais, vem o feeling também do repórter, vem também, né, ter algumas outras fontes, pessoas ligadas àquele determinado movimento, aquele determinado conteúdo, para poder checar aquilo. A outra mudança que ocorre para o jornalismo, e que eu acho que talvez seja a mais... Mas, de certa forma, tem um lado positivo disso aí, porque é o seguinte, aumentou a vigilância, né? Sim. Você hoje se torna muito mais assim, ativo na pesquisa e na confirmação da informação, né? Exatamente. E aí, até isso que tu falaste interessante, porque ele talvez ajude a combater exatamente o que eu acredito que talvez seja o mais perigoso, que é o crescimento de conteúdos, vou utilizar um termo talvez um tanto quanto forte, que é banais. Né? Então, se a gente for acessar qualquer grande site, qualquer portal de notícias do Brasil, sempre há uma área específica para um conteúdo, em geral se coloca bizarro, incomum, enfim, algo que vai chamar atenção pelo seu caráter insólito. Né? Não interessa, de fato, se aquele conteúdo é verdadeiro ou não, mas é uma boa história, é uma história curiosa. A partir daí, o público acaba acessando muito mais aqueles conteúdos, né, aquelas reportagens, matérias, enfim, que por vezes são só 2 frases em um vídeo engraçado, algo do tipo, e deixa de lado algumas informações mais sérias. Então, em Belém, a gente tem problemas gravíssimos, né, em relação à segurança, a saneamento, à saúde, só que, por vezes, o conteúdo privilegiado é algo relacionado ao mundo dos famosos, digamos assim, a também essas bizarrices que, como eu já disse, acabaram se tornando algo fundamental no webjornalismo. Né? Por isso que estão presentes, melhor dizendo, em praticamente qualquer site que a gente for
buscar pelo Brasil e pelo mundo afora. Então, tem um lado positivo, né? Fake Sim. news tem um lado positivo. Sim, sim. Aumentou assim, a segurança de que se está passando adiante uma informação correta, né? Isso. E aí parte tanto do público, né, ele também necessita dessa vigilância e principalmente de nós jornalistas, né? A gente precisa cada vez mais estar atento a essas fontes, não disseminá-las, né, como se fosse algo verdadeiro e também alertar a população. Que outro lado positivo, fake news, quer dizer, que eu considero assim uma novidade, que assim, tem tudo para ser destrutiva, mas que na verdade funciona como uma espécie de segurança de que o leitor está recebendo um produto de qualidade. Exatamente, né? Então vai daí também uma das formas da gente evitar as fake news de certo modo, digamos assim, que é checar em grandes portais, né? Então, receber uma informação, principalmente quando é print, né? Quando é captura de tela, e eu quero checar se aquilo é verdadeiro. Pô, digita o título, né, em algum buscador para de repente encontrar aquela matéria de fato em um grande portal, como por exemplo o DOL, ou não. Então, da feito que você vê que aquilo realmente foi publicado, tem a fonte, né, está confirmado, aí tudo bem. Agora, se de repente você não encontrou aquela matéria, não é que ela de repente foi apagada. Provavelmente não, né? Ela realmente não existe por isso. É apenas uma captura de tela que tem algum objetivo, talvez escuso, né, por trás. A tendência hoje é criar filtros, né? Todos os veículos estão criando filtros para proteger o leitor e se proteger também, né? Porque há risco de você divulgar uma informação e ser processado. Exatamente. Nós vamos falar sobre isso depois do intervalo. O Mais volta já já.